Em 29 de outubro de 2025, em Dar es Salaam, dia de eleições na Tanzânia, mas o que deveria ser uma celebração democrática transformou-se em campo de batalha. Centenas de jovens incendiam esquadras, destroem cartazes da presidente e gritam: "Queremos o nosso país de volta". Pela primeira vez em 33 anos desde a restauração da democracia multipartidária em 1992, as eleições presidenciais da Tanzânia ocorrem sem os principais partidos da oposição. Um único nome domina as urnas, uma única voz parece autorizada a falar, e o povo, cansado de promessas não cumpridas, decidiu que o silêncio não era mais uma opção. A Tanzânia, com seus 64 milhões de habitantes, é a segunda maior economia da África Oriental, principal exportadora de ouro da região. O país manteve crescimento econômico estável mesmo durante crises globais. Nas últimas décadas, construiu a imagem de uma nação progressista, estável e democrática. Em 1992, o sistema multipartidário foi implementado. Por anos, a oposição teve voz. Em 2015, a Coalizão pela Constituição do Povo conseguiu unir forças opositoras, criando a política mais acirrada da história tanzaniana. O partido no poder, Chama cha Mapinduzi, CCM, enfrentava pela primeira vez um desafio real. Mas em 2015, John Magufuli assumiu a presidência. Seu governo, que prometeu desenvolvimento, rapidamente se tornou sinônimo de repressão. Censura à imprensa, prisões arbitrárias, restrições às liberdades civis. A democracia tanzaniana começou a desmoronar. Em março de 2021, Magufuli morre repentinamente. Sua vice-presidente, Samia Suluhu Hassan, assume o cargo. Mama Samia, como foi apelidada, prometeu uma Tanzânia mais inclusiva, mais aberta, mais democrática. O discurso que ela deu era sedutor. Enterremos nossas diferenças, construamos confiança. A primeira mulher presidente do país parecia trazer esperança de um novo capítulo. Organizações internacionais elogiaram o início de seu governo pela aparente abertura política, mas a promessa durou pouco. Nos últimos anos, a Tanzânia mergulhou em uma nova onda de autoritarismo. Em setembro de 2024, a Human Rights Watch denunciou repressão crescente, incluindo prisões arbitrárias, desaparecimentos, execuções extrajudiciais e censura sistemática. Semanas depois, a Amnistia Internacional publicou um relatório devastador. O governo está consolidando o poder através do meio. Críticos de governo simplesmente desapareciam. Jornalistas eram silenciados. A presidente Hassan ordenou uma investigação sobre os desaparecimentos em 2024, mas as conclusões nunca foram tornadas públicas. O silêncio oficial alimentou ainda mais a desconfiança popular. Entre as vítimas dessa repressão está Tundu Lissu, líder do Chadema, o maior partido da oposição. Em 2017, ainda sob o governo de Magufuli, Lissu sobreviveu a uma tentativa de assassinato brutal. Homens armados crivaram seu carro com 36 balas. 16 o atingiram. Milagrosamente, ele sobreviveu. Passou 7 anos exilado na Bélgica. Em 2023, decidiu retornar. Acreditava que a promessa da abertura de Samia Hassan era real. Foi uma decisão que ele pagaria caro. Em abril de 2024, após um comício onde exigiu reformas eleitorais e eleições livres e justas, Lissu foi preso. A acusação: traição. A pena potencial: morte. Seu único crime foi exigir democracia real. Com o seu líder preso e enfrentando possível execução, o Chadema tornou uma decisão histórica: boicotar as eleições de outubro de 2025. Não seria cúmplice de uma farsa democrática. Em outubro de 2025, a Comissão Eleitoral Nacional Independente, cujo nome é uma ironia amarga, aprova 16 candidatos presidenciais, mas apenas um nome importava: Samia Suluhu Hassan. O segundo maior partido da oposição, ACT Wazalendo, tentou participar. Seu candidato, Luhango Mpina, foi desqualificado. Sem explicação técnica oficiente, simplesmente não pôde concorrer. Os dois maiores partidos opositores, que representam milhões de tanzanianos, foram efetivamente banidos do processo eleitoral. Nas eleições locais de 2024, o CCM conquistou mais de 98 dos assentos, não porque fossem populares, mas porque não havia alternativas reais. A democracia torna-se um teatro de uma única atriz. O Chadema recusou-se a assinar um código de conduta eleitoral que considerava ilegítimo. O governo usou essa recusa como pretexto para bani-los completamente do processo. Foi a armadilha perfeita. Aceite regras injustas ou seja excluído por não aceitá-las. Nem mesmo Zanzibar, o arquipélago semi-autônomo com tradição de maior pluralismo político, escapou. Campanhas massivas convocavam protestos para o dia das eleições. O apelo de Tundu Lissu ecoava:
Para esta eleição, milhares responderam. Nas vésperas das eleições, o governo mostrou sua verdadeira face. Tanques foram posicionados em pontos estratégicos de Dar es Salaam. Forças militares ocuparam as principais cidades. O Estado preparava-se para a guerra contra o seu próprio povo. Em 29 de outubro de 2025, as assembleias de votos abriram no horário previsto. Inicialmente, tudo parecia calmo, mas era a calmaria antes da tempestade. Em Dar es Salaam, a maior cidade do país, centenas de jovens começaram a se reunir nas principais autoestradas. Não eram vândalos, eram cidadãos faros, trabalhadores, estudantes, professores, profissionais de todas as áreas, unidos por uma única exigência: democracia real. Os cartazes da presidente foram os primeiros alvos, arrancados das paredes, rasgados, pisoteados, um símbolo de rejeição popular à farsa eleitoral que estava sendo imposta. Em Arusha, no norte do país, manifestantes incendiaram uma esquadra policial. Em Dar es Salaam, ônibus foram queimados, terminais rodoviários e infraestruturas públicas foram vandalizados. Não era violência gratuita, era o grito desesperado de quem perdeu todas as outras formas de se fazer ouvir. A resposta do governo foi brutal: gás lacrimogêneo, tiros, pancadas, dezenas ficaram feridos. A polícia tentou dispersar os protestos com violência extrema. O governo cortou o acesso à internet em várias regiões. Segundo a NetBlocks, a organização que monitora a conectividade global, foram detectados interferências e lentidões significativas em todo o país. Era a tentativa de silenciar a revolta, de impedir que o mundo visse o que estava acontecendo. A situação era tão grave que embaixadas estrangeiras, incluindo os Estados Unidos, aconselharam seus funcionários a refugiarem-se em suas residências. Algumas representações diplomáticas ficaram temporariamente sem comunicação. No final do dia, a polícia impôs recolher obrigatório. As ruas foram esvaziadas à força, mas a revolta não terminou. Em 30 de outubro do mesmo ano, apesar de recolher obrigatório, apesar da violência policial, apesar das ameaças, os manifestantes voltaram às ruas. Em Dar es Salaam, Arusha e outras cidades, novos protestos eclodiram. O governo em pânico ordenou que todos os funcionários públicos trabalhassem de casa, exceto as essenciais. Escolas foram fechadas. A tentativa era paralisar o país para evitar que mais pessoas se juntassem aos protestos. A comunidade da África Oriental havia enviado 67 observadores para monitorar as eleições, liderados pela ex-vice-presidente de Uganda, Specioza Wandira Kazimbwe. Deveria avaliar se o processo seguia leis nacionais e padrões internacionais. O silêncio posterior desses observadores foi ensurdecedor. Os resultados, como esperado, deram vitória esmagadora a Samia Hassan, mais de 90% de votos, números que nem mesmo os regimes mais autoritários ousam fabricar tão descaradamente em democracias reais. A comunidade internacional reagiu com a tibieza habitual, comunicados expressando preocupação, pedindo diálogo e respeito aos direitos humanos, mas nenhuma sanção real, nenhuma consequência concreta para um governo que acabara de esmagar sua própria democracia. Tanzanianos no exterior organizaram manifestações em diversas capitais, Londres, Bruxelas e Washington. A diáspora gritava o que era silenciado dentro do país: a Tanzânia não é livre. A história da Tanzânia em outubro de 2025 não é apenas sobre eleições fraudulentas, é sobre a fragilidade da democracia africana, sobre como promessas de abertura podem rapidamente se transformar em novas formas de autoritarismo. Samia Hassan chegou ao poder com a promessa de ser diferente. A primeira mulher presidente da Tanzânia, Mama Samia, que falava de inclusão e confiança, mas governar como Magufuli não é ser diferente, é simplesmente continuar a opressão com um rosto mais palatável para a opinião pública internacional. A Tanzânia não é caso isolado. Em todo o continente assistimos a um enfraquecimento de instituições democráticas, líderes que chegam ao poder prometendo mudança, mas rapidamente adotam as mesmas práticas autoritárias que criticavam. É o ciclo vicioso que impede o continente de realizar seu potencial. Tundu Lissu permanece preso, enfrentando acusação de traição e possível pena de morte. Seu crime, acreditar que o cidadão tem direito a escolher seus líderes, é o símbolo de uma geração que se recusa a aceitar o autoritarismo como normal. Os jovens que incendiaram esquadras e enfrentaram gás lacrimogêneo não são vândalos, são a geração que cresceu ouvindo sobre democracia, sobre direitos, sobre liberdade e agora vê essas promessas sendo sistematicamente quebradas. Sua revolta é legítima. A Tanzânia hoje vive um momento de definição. Pode continuar no caminho do autoritarismo, silenciando vozes dissidentes, mantendo a fachada de democracia enquanto esvazia seu conteúdo, ou pode ouvir o grito desesperado de seu povo a reconstruir instituições verdadeiramente democráticas. O que acontecerá nos
nos próximos meses definirá o futuro do país. Mas uma coisa é certa, o povo tanzaniano mostrou que não aceitará passivamente a morte da sua democracia. A semente da resistência foi plantada e sementes, quando regadas com a determinação de um povo, sempre encontram forma de crescer. Meu nome é Almira Ron. Subscreva-se, deixe seu like e, o mais importante, o seu comentário. Abraços, beijinhos e tchau!